Muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando e hoje tem uma convidada muito especial. Além de amiga, nós participamos juntos do grupo de empresários do Numeia e a Paula. Eu vou pedir, Paula, para que você se apresente a contabilidade, a assessoria contábil que você faz parte, porque eu sei que será muito melhor. Obrigada por aceitar o convite, obrigada por estar aqui que, Paula, a gente vai falar de longevidade, mas e aí, depois que você se apresenta, já me diga se dinheiro tem a ver com longevidade, Paula. Então, se apresente e muito, muito obrigada por estar aqui. Obrigada, Verinha. Agradeço o convite, né? Realmente fiquei lisonjeada com a oportunidade de vir aqui compartilhar um pouquinho do meu conhecimento sobre educação financeira e também que está atrelado à longevidade. Então, eu sou a Paula, ali, que nem você já falou, sou uma contadora, inclusive estou aqui no escritório de contabilidade, na Brock Contabilidade, aqui em Balneário Camboriú, e também sou apaixonada pela educação, sou professora também de finanças, contabilidade, lá no Senac. Eu acredito muito que o conhecimento, ele não apenas capacita, mas também transforma vidas, né? A educação é uma ferramenta transformadora, seja em qualquer uma das áreas, né? E principalmente também relacionada ali à parte financeira. A tua pergunta no início ali foi sobre longevidade estar Atrelada. atrelada à organização financeira, né? Então, conta para a gente, antes de começar ali, se os teus alunos, que idade, que faixa etária são os teus alunos que buscam o conhecimento? Agora eu fiquei curiosa. Então, a gente tem, né, o Senac ele é uma instituição a nível nacional e ali a gente tem alunos tanto que acabaram de sair do ensino médio, então faixa etária ali de 18 a 22, 20 anos, né, mais jovens, assim como a gente tem alguns empresários, pessoas aí na faixa de 30 a 40 e até mais velhos, 50, 60 anos, que ao longo da vida se depararam com a necessidade de realmente conhecer mais sobre finanças, como isso pode ajudar não só na parte de negócios, mas também na sua vida pessoal. Eu vou aproveitar e abrir um leque, contar uma história de um aluno meu que ele tinha entre 50 e 60 anos, era um senhor já. E ele trabalhou ele lá no Nordeste, né? Ele veio para, imigrou aqui para Santa Catarina, assim como muitos de nós, né? E ele veio para cá e ele trabalhou a vida inteira como zelador, como operações que não tinha nem acesso a computador, para você ter uma noção. E então, às vezes, os exemplos que a gente usava em aula sobre educação financeira, sobre finanças empresariais, muitas vezes para ele tinha uma dificuldade de sinapse, de fazer conexões. E no final do módulo, né, que a gente trabalha por módulo, ele me falou uma frase que até hoje eu carrego comigo. Ele falou assim, professora, eu não trabalho com financeiro ainda, mas eu já consegui organizar as minhas contas com as suas aulas. E isso, assim, é um presente realmente, né? Porque a gente transformou uma vida onde a pessoa não tinha conhecimento financeiro. E a partir do momento que conseguiu adquirir um pouco, mesmo que tendo dificuldade, conseguiu adquirir um pouco e já consegue pelo menos organizar ali as suas contas, as suas finanças pessoais, isso já é um avanço, né? E é só progredir, evoluir realmente. Sabe qual o quadro que eu imaginei? Se falou com toda a dificuldade, porque até não tem acesso ao computador. A maioria deve fugir, não deve nem ficar para tentar aprender um pouco o que é possível. Eu estou certa aqui nessa minha colocação ou não? É Porque uma, enfrenta dificuldade para aprender algo, fazer uma mudança de vida, mas não. Nossa, eu vou ficar. E também na questão, assim, que às vezes eu percebo que esse tipo de pessoa, né, às vezes nem no seu círculo, ele não tem uma pessoa que tenha conhecimento, que ele possa trocar uma experiência, então realmente, muitas vezes ele é um peixinho fora d'água, né? Você sente um peixinho fora d'água, tá conhecendo muita coisa nova e não tem conhecimento. Mas isso serve para esse meu aluno, que tem uma idade avançada, mas para muitas pessoas também que estão na terceira idade e que não são da geração Z, que não são dessa parte informatizada e que muitas vezes têm dificuldade também com tecnologia.
Mas o que, que eu sempre falo isso nas aulas e falo para as pessoas, né? Quem quer dá um jeito. Então não significa que tu não vai fazer de forma. Hoje, a grande maioria das pessoas tem um smartphone na mão, né? Tem acesso à internet através de um celular, às vezes o computador não tem tanto conhecimento, mas tem um celular. E mesmo que você não tenha, você tem acesso a um planner que você pode anotar, fazer controle ali simples, né? Para que tu tire e tenha algum conhecimento relacionado a finanças, aí pelo menos no teu orçamento familiar, né? Algum tipo de organização financeira. Nós conhecemos, sabemos que muitas pessoas podem saber o que entra, mas não sabem o que sai. Ou seja, como que vai levar uma vida saudável financeiramente se não tenha o controle? Ou aquela pessoa, eu anoto o aluguel, a água, a luz, a prestação, isso, aquilo. Agora, um lanchinho da esquina, um café, Paulo, precisa? Precisa anotar? Então, Como a gente então, faz velho, essas pequenas coisas? quando a gente começa a atender, né, um cliente, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, começa a questionar, é uma das primeiras perguntas que eu faço para ele, tá, mas tu faz o controle de receitas, se for uma empresa, né, de tudo que tu ganha e tudo que sai ou não? Se tu não tem esse controle de entrada e de saída, a gente não tem nem como conversar, porque a gente não tem dados, não tem número, não consegue analisar qual é a tua real situação. Porque assim, beleza, tem o controle ali, tá, mas você faz controle de tudo, tudo, porque assim, não adianta controlar, segregar, né, e controlar só o que é ok para você. Você tem que controlar tudo que entra, às vezes para quem é assalariado é mais fácil tudo que entra, né, tudo que entra, que seria teu salário se tu fosse uma pessoa, e tudo que sai, toda a despesa. Porque o segundo momento, já falando sobre degraus, né, primeiro momento é controlar tudo que entra e tudo que sai. O segundo momento é você criar algumas categorias para as saídas e para as entradas. E aí sim a gente vai ter mais consciência onde que a gente está de fato, onde que está indo o nosso dinheiro, que é uma das perguntas que, mas eu entra tanto dinheiro na minha empresa, ou eu recebo meu salário e não sei onde foi. Porque você não tem essa consciência de onde que ele está indo de fato. Mas o primeiro passo, organizar, né, controlar entradas e saídas e depois criar uma categoria. Vamos dizer no exemplo do cafezinho que tu deu aí, né, na esquina. Toda vez que você for num cafezinho ou no mercado ou qualquer outro lugar de alimentação, você cria uma categoria para alimentação. E aí toda despesa que você tiver com alimentação, você vai registrando ali. Aí no final do mês você chega na conclusão de que, olha, eu gastei R$ 1.000, R$ 1.500 com alimentação. Eu vou dizer até por experiência própria da minha casa. O nosso maior gasto lá em casa é alimentação. Entre todas as categorias, o nosso maior gasto é alimentação. Né? Então, realmente é uma coisa simples, mas que a gente categoriza e muitas vezes a gente tenta eliminar o máximo que pode, mas ainda eliminar o máximo que pode de custo, mas ainda assim chega num ponto que alguma categoria você não vai conseguir, que é o caso da alimentação. A gente mantém um padrão de custo de alimentação e aí a gente tem que ir em outra categoria para ver onde que a gente pode diminuir. Lazer, por exemplo, né? Dependendo do caso, a gente diminui. Ou outra que aí tu vai alinhar, né, com as tuas metas, com teus objetivos de uma forma mais global. Mas só vai conseguir isso se os números estiverem na planilha, estiverem anotados para visualizar. Paula, e diz uma coisa, mas eu não gosto de fazer anotação. Qual é o segredo para começar a gostar e pôr no papel mesmo sem gostar de estar ali fazendo controle de tudo? Tem alguma fórmula mágica para isso? Então, disciplina, né? Disciplina, disciplina. Eu, Verdade. eu acredito assim que o que tu menos tem facilidade de fazer é onde tu tem que te dedicar mais. As coisas, as tarefas que tu tem mais facilidade para fazer, essas tu vai fazer por osmose já. Agora, as tarefas que são mais dispendiosas, tu tem que simplesmente ter disciplina e fazer. Vou dar um exemplo mais. Eu gosto muito de dar exemplos de contar histórias, Gosto, né? eu também gosto. Assim como financeiro não é uma questão para mim, porque eu amo, eu adoro fazer isso. Mas eu tenho dificuldade, por exemplo, com a academia, tá? Eu sou disciplinada, determinada em várias áreas da minha vida, mas a academia é uma das áreas que eu tenho que me forçar para ir.
E eu estava conversando com a Nutri essa semana e ela me falou, porque tá tudo atrelado, né? E a Nutri me falou, Paula, não pensa, só vai, só vai. Só pega tua roupa e vai, não pensa, não reflete, só vai. E realmente, assim, não tem uma fórmula mágica para eu ir na academia ou para que você organize as suas finanças. Tu tem que colocar na tua agenda um dia na semana, reservar 1 hora na tua agenda, sentar e fazer, e ponto. Porque senão tu vai viver, eu uso também essa analogia, que eu acredito que tem muito sentido, que é uma bola de rato. Tu vai viver sempre assim, ó, uma bola de rato. Porque tu não, parece que um ratinho correndo naquela bola, porque tu não sai do mesmo lugar. Tu não tem a falta de organização financeira, ela traz para ti estresse. E às vezes, como tu tem estresse por não ter organização financeira, tu pode utilizar o teu sistema de recompensa e se endividar cada vez mais para ter um prazer momentâneo. E isso vira, de fato, uma bola de neve ou uma bola de rato. Nossa, nossa, Paulo, esse tema aqui a gente pode ir longe. E você está falando uma coisa que eu, como bancária, eu fechava minhas contas nos centavos. E eu ensinei meus filhos a fazer isso. E hoje eles trabalham muito bem com a liberdade financeira. Você pode falar um pouquinho da liberdade financeira? Então, eles têm uma organização tão perfeita e os dois estão casados. E aí a preocupação enquanto mãe é, puxa, eles cuidam muito bem das finanças, mas aí o cônjuge vai cuidar, mas eles conseguiram de tal forma conversar, se alinhar para que eles tenham essa organização muito bem. Mas nesse caso eu gostaria que você falasse um pouquinho de liberdade financeira, que acredito que seja uma recompensa de quem faz conta, quem põe no papel, né, Paula? Sim, eu quero aproveitar esse teu gancho e dar um exemplo, né? Eu tenho facilidade com finanças porque, assim como você, lá em casa, meu pai ele é muito organizado, sempre foi, e ele transmitiu isso para a gente desde muito pequena, né? Sobre a responsabilidade que a gente tem que ter com o dinheiro. Então, várias vezes eu fui ensinada dessa forma sobre responsabilidade com o dinheiro, né? E aí, então, para mim, tem mais facilidade. Pessoas que não tiveram essa educação financeira, muitas vezes não têm essa responsabilidade, essa consciência por natureza. Claro que ter disciplina é fundamental, buscar conhecimento é fundamental, mas se atrelar, fazer um grupo, um network, conviver com pessoas que são organizadas financeiramente, isso vai te ajudar. Então, se tu quer adquirir uma nova habilidade, nada melhor do que tu se conviver com pessoas que têm essa habilidade. No meu exemplo, fazer amizade com gente que gosta de ir na academia, que daí as pessoas me puxam, me convidam, eu sou obrigada a ir. É isso. Nossa, isso é muito bom. É um gatilho que acaba acontecendo, né? Que se você não tem uma dificuldade, não tem ninguém que te ajude a formar um campo de energia para que isso aconteça. Muito boa dica, Paula. Gostei demais essa aqui. Da questão liberdade financeira ali, eu acredito que realmente é uma recompensa para a pessoa que é organizada. Ou seja, ela consegue já prever, né, de forma antecipada, se ela terá valores disponíveis aí e muitas vezes conseguir se organizar como que vai usar esse dinheiro, qual que é a melhor forma, com tempo, com organização e com tranquilidade, principalmente. E a liberdade financeira, ela está muito atrelada, para mim, pelo menos, a questão do tempo. Tempo é uma das únicas coisas que a gente não pode, uma das poucas coisas que a gente não pode comprar. Então não tem como eu ir lá comprar tempo, né? E a gente, em alguns momentos da nossa vida, a gente vende o nosso tempo por dinheiro. Então eu vendo meu tempo para receber dinheiro. E já chegou, eu trabalhei em diversos segmentos, já chegou em momentos em que eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo para usufruir do dinheiro. Então, olha a questão, né? Imagino que às vezes a pessoa trabalha e vira um mês e ela volta a trabalhar para arcar com as suas despesas. E a partir do momento que tu tem liberdade financeira, tu tem dinheiro suficiente para decidir o que tu vai fazer com esse dinheiro, mas também com o teu tempo. Tu consegue ter liberdade para tomar decisões e não basear as tuas decisões com base no quanto aquilo vai te trazer de retorno financeiro. Tu pode priorizar outra área da tua vida, que é a saúde, por exemplo. Eu fiz uma reunião com um cliente
E ele comentou comigo, Paula, hoje eu tenho liberdade financeira para tomar as decisões dos projetos do meu negócio, os projetos que eu vou entrar, relacionado com a minha saúde. Então, quando vem um projeto para mim, eu não dependo mais tanto daquele dinheiro. E aí eu reflito sobre uma outra perspectiva. Será que isso vai ser bom para a minha saúde? Será que qual o impacto que isso vai ter na minha saúde? Eu aceito ou não aceito esse projeto? E aí, a partir do momento, ele decide se vai aceitar ou não. Segundo momento que ele, segundo o raciocínio dele, é relacionado à família. Será que isso vai me afastar da minha família? Será que eu vou ter menos tempo de convívio com a minha família? E só em terceiro lugar ele pensa o quanto isso financeiramente vai ser vantajoso e enriquecedor para ele em termos financeiros. É uma liberdade que ele adquiriu com organização financeira e com liberdade financeira. Tem muitas pessoas que elas estão no primeiro estágio, que as decisões delas são baseadas em quanto financeiro. Qual o retorno financeiro que isso vai me trazer? E aí, depois, o restante das tuas áreas da tua vida ficam em segundo plano e tem que se organizar com base nisso. Nossa, excelente essa tua colocação. Meu Deus, daria para nós fechar aqui, mas eu tenho duas perguntinhas. Essa aqui foi demais, esse exemplo, Paula, muito, muito, muito importante. Realmente, a liberdade de escolha que nos dá uma organização que você fez antes. Você, como contabilidade, você faz a contabilidade empresarial, talvez física. Encontra muita pessoa física que cria sua empresa e tem o dinheiro misturadinho, aí não sabe o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro da pessoa física. Eu tenho curiosidade, né, desse tema assim, porque eu imagino, né, são duas contabilidades que ele terá que fazer na minha cabeça. Estou correta? Está correto? Corretíssima. Eu sempre falo, quando a pessoa ela entra em contato com a gente aqui, ela fala, quero abrir uma empresa, Paulo. E aí eu converso com ela e falo, vamos marcar uma reunião então para a gente conversar sobre algumas coisas e você tomar consciência. E ali a gente fala sobre várias questões, né? O objetivo aqui, nosso, enquanto contabilidade, não é só fazer uma guia de imposto e mandar para o cliente. É trazer informação e consciência para ele. Muitas vezes ele não sabe ser empresário, nunca teve empresa. Então a gente toma essa consciência de orientar ele e ele tem o poder de decisão. Não é a gente que decide por ele, é ele que decide. Tanto é que as consequências da decisão dele é ele que vai arcar também, né? Mundo de adultos. Então, assim, na primeira reunião eu já falo para ele: nasce uma pessoa jurídica. Pessoa física, pessoa jurídica. São duas pessoas distintas. Nasce uma pessoa jurídica, nasce uma conta bancária para essa pessoa jurídica. Tudo que é entrada, tudo que a empresa, o negócio faturou, entra na conta da empresa. Tudo, o sócio, ele tem um salário, um valor destinado para ele, para cobrir as despesas dele. Aí vem as perguntas mais cabulosas, né? Ah, Paula, mas aí quanto é que eu vou estipular de salário para mim? Quanto que um profissional do teu gabarito recebe aí no mercado? Ah, Paula, mas o profissional do meu gabarito ganha 20 mil reais, 30 mil reais. Beleza. Qual é o faturamento da tua empresa? Ah, o faturamento da minha empresa agora, para iniciar, acho que vai ser 10. Então, tu concorda comigo que a tua empresa não tem condições de pagar um salário desses, né? Beleza, concordo. Então, quanto que é o salário que a tua empresa poderia te pagar? O que eu digo, pelo menos 30% do faturamento. Fatura 10, 3 mil. Máximo, estourando assim, máximo estourando. Porque toda vez que tu tira dinheiro da tua empresa, tu limita o crescimento dela. Então, toda vez que tu tirar dinheiro que não é para o teu salário, que não está orçado, tu limita o crescimento da tua empresa. Tu deixa de investir nela, tu deixa de crescer, tu deixa de comprar maquinário, contratar pessoas, investir em marketing, tu restringe o crescimento dela. Então, definir o salário, Paula, mas aí isso aí não dá para eu sobreviver, não tem como me manter com esses 3 mil reais. Bom, então procura outro emprego ou reduz o teu custo de vida. Tu quer ter um negócio ou não quer ter um negócio? Eu sou bem franca com as pessoas. É isso. É o dinheiro da empresa, dinheiro da pessoa física da pessoa física. Transferir os 3 mil reais nesse meu exemplo lá na pessoa física e tu vai organizar tuas finanças também e se manter dentro desse padrão. Pagar o preço, né? Pagar o preço. E também tem todo o tempo, o período de crescimento de uma empresa que acabou de nascer, ela ainda tem que se lançar no mercado, entender se
é um produto que é aceito, tem toda uma questão de marketing, tudo acontecendo, mas que deve ser, dá um trabalhinho fazer essa divisão aí, eu imagino. É desafiador para nós e para eles também, né? Que a Com gente certeza. cobra. O primeiro mês a gente analisa e vê, olha, tá misturando. Não pode. É, por isso que aí já está dito, a assessoria contábil. Eu gosto muito dessa mudança que antigamente não era assim. No meu curso de segundo grau, eu fiz contabilidade. E na minha época, podia já assinar, mas eu nunca trabalhei precisamente com a contabilidade. Mas era registros. E hoje está muito bom o detalhe que os escritórios de contabilidade viraram assessoria contábil. Eu acho isso maravilhoso porque você tem um orientador com conhecimento para te ajudar, para que suas finanças tenham um bom encaminhamento, né, Paula? Isso é maravilhoso. Não precisa saber tudo, né? Você precisa saber quem Não, sabe. E atrás saber dessa pessoa. exatamente, competências complementares, né? Paula, eu ouvi dizer que um dos motivos de separação de casal é dinheiro, ou seja, contabilidade que não funciona muito bem. Concorda aqui com essa afirmação? O que você tem a dizer? Então, super concordo. Se eu não me engano, agora números atualizados, é um dos motivos que mais causam separação no Brasil. Se não me engano, o terceiro, tá? Não tenho certeza absoluta, mas tá no top 3 aí de motivos que mais separam casais no Brasil. E realmente, assim, Nossa, essa questão de financeiro, eu acredito muito assim, são duas pessoas, né, totalmente distintas, de vivências, experiências totalmente distintas, de famílias distintas, e uma vez que elas se unem num propósito, né, de matrimônio ali, de conviver junto, essas duas pessoas, acredito muito que tem que se tornar, enquanto casal, uma única pessoa, onde as finanças, né, são do casal, não é da pessoa. Aí tu vai determinar, né? Isso a gente poderia fazer um curso sobre isso, né? Mas acho que vamos nos não, encontrar de novo aqui para falar disso. podemos fazer um curso sobre isso. Mas assim, aí tu vai definir o modelo que tu vai querer utilizar na tua casa. Os dois salários é tudo decidido em casal? Não, uma porcentagem do meu salário é conjunto e o resto cada um faz o que bem entende. Depende do modelo, né, que tu vai utilizar aí no teu relacionamento. Mas basicamente, pelo menos uma das pessoas do casal espera-se que tenha um pouco de conhecimento financeiro ou que vá buscar. É importante. Se tu percebe que o teu parceiro ele não tem nenhuma organização financeira, é importante, e se você tem disposição, é importante que você vá buscar. Porque o que acontece? O dinheiro está muito relacionado à administração do lar também. Então, assim, os teus projetos enquanto casal, enquanto bem-estar da tua família, eles não andam, né? Se você não tiver uma organização, uma projeção, a saúde das crianças, o teu lar, ou até o teu próximo apartamento, né? A tua expansão do teu lar, tudo isso depende de dinheiro. E você tem que ter uma organização, um planejamento para isso. Então, é crucial. Aí, a partir do momento que você não tem essa organização, acaba gerando conflitos, né? Conflitos em relação ao dinheiro, por não se ter, às vezes não é nem por não se ter o dinheiro, se tem o dinheiro, mas ele é mal administrado, e quando acontece a falta do dinheiro, pode acontecer de um culpar o outro, às vezes sem ter nem os números para saber se realmente aquela pessoa é culpada ou não. Às vezes ele é o próprio culpado. Nossa, é grave e é um tema que a gente pode, se um dia desses você ainda puder disponibilizar, nós voltarmos a falar, porque eu acho ele importantíssimo. E acredito que um primeiro passo seria realmente negociação entre as duas partes, né, o casal. Podemos dizer assim que o casamento é como se eu fizesse uma sociedade para abrir um negócio? Eu, eu falo isso quando chega dois sócios aqui, normalmente quando uma sociedade tem dois sócios, e aí os dois sentam aqui e eu falo exatamente isso para ele. Olha, sociedade é igual casamento. Ninguém quer separar também, né? Mas é importante que tenha aí o contrato social bem definido nas cláusulas. É assim que eu começo a conversa com eles para que eles tomem consciência que realmente casamento, sociedade é um casamento. E aí eu consigo fazer uma analogia para ti sobre sociedade e casamento que tem a ver com os objetivos.
toda sociedade, toda empresa, ela tem objetivos, tem, né, metas a serem cumpridas. E Certo. aí, pode ser a existência dela, a expansão, né, crescimento, enfim, a empresa ela tem esse objetivo. O casamento, ele também tem objetivos, né? Espera-se que, enquanto casal, você tenha seus objetivos definidos. Pelo menos uma vez por ano, tu pode fazer um planejamento anual e definir tuas metas, o quanto tu quer evoluir durante aquele ano. Tu pode fazer esse planejamento para 5 anos também. Ah, daqui a 10 anos, Paula, estarei com 42 e eu quero ter uma vida mais tranquila, ter uma certa liberdade financeira. Só que para isso eu preciso me organizar, começar a me organizar hoje já para chegar lá na frente e ter esse objetivo. Ah, beleza, eu quero isso, mas como que eu vou conseguir isso? Quais são as metas quais são os planos que eu vou traçar para chegar nisso? E aí são as pequenas coisas, né? O hábito do dia a dia, o quanto que você reduz o teu orçamento, reduzir 10% esse mês. Se eu reduzir 10% no mês que vem, de repente, esse valor que eu consegui reduzir, vou colocar numa forma de investimento, né? Para uma poupança ou uma reserva, para que quando aconteça algo com os meus filhos ou com a minha casa, imprevisto, eu tenha onde recorrer, não ter que recorrer a um banco ou algo do tipo, né? Então, assim, são metas que você vai traçando e se organizando para isso ao longo do tempo. Sempre organização, disciplina, e acredito que aqui nós nem precisaríamos falar que paz, tranquilidade, uma vida saudável, alegria, felicidade, já está tudo embutido nessa fala que a gente está fazendo, né, Paula? O que que você me diz? Com certeza, porque assim, a falta, né, de organização e também financeira, ela acaba causando ansiedade e estresse. Por quê? Eu percebo muitas vezes em cima do laço que eu não vou conseguir arcar com algum compromisso, né, que eu adquiri já por falta de organização, então eu acabo ficando ansiosa sobre os reflexos que isso vai trazer na minha vida, né? E aí, às vezes, tu projeta um futuro pior do que ele vai ser, né? E acaba se estressando nesse sentido. Então, tu conseguir ter uma organização, arcar com os teus compromissos, né? Eu acredito muito que, assim, a área financeira, ela tá muito ligada também à seriedade, ao quanto correto e o quão sério você é. Então, nesse sentido, assim, se tu consegue arcar com os compromissos, que é um compromisso que tu assumiu, né? Você contratou um serviço, você comprou um produto, você deu a sua palavra que você vai pagar. Você adquiriu aquele produto e a pessoa vendeu para você na confiança que você ia arcar. E é tudo um ecossistema que eu acredito muito. Como é que é o ecossistema, né, Verinha? É simples assim para a gente identificar. Eu trabalhei 5 anos em prefeitura, então eu via isso dentro do ecossistema. Eu tenho uma empresa, eu tenho pessoas contratadas aqui, eu dependo que o meu cliente me pague para que a minha empresa tenha boa saúde financeira e eu consiga arcar com os compromissos que eu assumi aqui. Se meu cliente não me paga, eu tenho que dar um jeito de arcar com esses compromissos. Tem uma reserva? Beleza, toda empresa tem que ter, mas é uma cadeia, porque se acontecer um dia de tu não conseguir arcar com o teu compromisso, outras pessoas em cadeia vão sofrer esse reflexo. Então, olha o ecossistema, né? Isso. É uma interligação total e muitas vezes nós não olhamos só aqui no nosso umbigo do que está acontecendo ou o que pode acontecer, sem olhar o reflexo que isso tudo acontece. Eu gosto muito de uma metáfora que diz que não existe bater de asas de uma borboleta aonde você estiver, que não vai alterar todo o sistema, né, do planeta. E é exatamente o que você está trazendo para a gente agora no mundo financeiro. Eu, com responsabilidade, assumir compromissos que alguém confiou antecipadamente, honrar com eles para que a vida dos outros também prossiga de uma forma harmoniosa. E aí, se nós temos toda essa ordem estabelecida desde cedo, e quando nós falamos ali de família, você falou muito bem a questão de ter aprendido muito cedo na sua família. Você pode falar a importância de criança já aprender a administrar, conhecer regras do dinheiro? Eu acredito assim que é crucial, porque o que acontece? Nos primeiros anos de vida ali, né? Você está realmente tomando consciência e aquelas informações que você vai receber na primeira ou na segunda infância
aquilo vai refletir para o teu futuro completamente, porque a criança é uma esponja, né? Então, o que acontece? Tu ter consciência, fazer a criança ter consciência, ter a questão, vou dar alguns exemplos que eram difundidos lá na minha casa. Decisões sobre dinheiro, o impacto que aquela decisão ia tomar. Por exemplo, meu pai, uma vez, ele tinha um carro na época, anos 90. Ele tinha um carro e ele queria expandir os negócios dele, queria comprar mais um caminhão. E para comprar aquele caminhão, ele teria que vender o nosso carro, o carro da família. E ele fez uma reunião com a gente e conversou sobre isso. Olha, o pai vai vender o carro nosso, a gente vai ficar a pé. A gente vai ficar a pé, mas é porque o pai vai comprar um caminhão para aumentar a capacidade produtiva dele no negócio, e aí depois de tanto tempo, a previsão é 1 ano a gente ficar sem carro, 1 ano e meio a gente ficar sem carro, o pai vai comprar outro carro para nós. Vocês concordam? Vocês estão de acordo? Claro que a decisão nessa magnitude não era nossa enquanto criança, era deles, mas a gente tinha consciência do porquê que aquilo estava acontecendo. Então, desde muito pequena, eu já tinha essa consciência. E outro exemplo também é a questão de tu ter ali uma mesada, né? Eu não tive mesada, mas ter uma mesada, mas quando tu ganha algum dinheiro, tem uma história bem lúdica, assim, que meus pais sempre me contam, que eu era muito pequena e a minha avó sempre me dava um troquinho, que era R$ 1 de papel. E nos anos 90 também não tinha muito dinheiro, R$ 1 valia um monte, gente. E aí, o R$ 1 daria para eu tomar um refri e comer um salgadinho. Que a gente ia passear. E eu vi um rapaz vendendo raspadinha e eu pedi para comprar raspadinha. E aí o pai me falou: bom, se tu comprar a raspadinha, tu vai raspar a raspadinha, pode perder todo o teu R$ 1 e depois tu vai ficar sem refri e sem salgadinho. E aí disse que eu era teimosa, né? E bati o pé e quis a tal da raspadinha. Resultado, raspei a raspadinha, perdi e fiquei sem refri e sem salgadinho. Aí a gente foi passear e tava todas as crianças tomando salgadinho, comendo salgadinho, tomando refri. E aí eu falei para ele, tá, pai, e agora eu não vou tomar nada? E daí ele falou, mas tu gastou teu dinheiro com a raspadinha, eu te falei antes sobre isso. Tu quis gastar? Aí disse que eu falei para ele, brava, né? Devia ter uns 4 anos, assim. Bom, então agora eu vou comer grama. E daí ele falou, então come. E não me deu, não. Mas ele não abriu mão do que ele tinha. Aqui tem um ensinamento muito sábio, né, Paula? Porque o que os adultos às vezes fazem? A criança vai abrir um berredo nessa altura, e o que os pais fazem, que é mais cômodo, vai lá e dá. E isso Dá. acaba não ensinando. O seu pai, Imagina a com história que sabedoria, pergunta. ele te deu a escolha, você disse que queria, e aí ele te ensinou a arcar com a consequência da sua escolha. É um aprendizado, não é? Mesmo com Aprendizado. 4 anos. E Uau! ele conta essa história até hoje, e daí no final, quando ele conta, e daí ele ainda fala assim: pergunta para ela se ela quis comprar alguma raspadinha depois disso na vida dela. Nunca mais, não quero mais comer Não, raspadinha. não. Essas histórias são muito boas, porque elas encerram aprendizados importantíssimos. E hoje, tomara que os pais jovens de hoje estejam de olho nisso, porque a oportunidade de dar o dinheiro na mão da criança para ela administrar vai trazer um adulto bem mais equilibrado. Consequentemente, um idoso ou uma pessoa na melhor idade que vai simplesmente usufruir desse momento maravilhoso de vida e não vai ter problemas financeiros. Isso mesmo. Paula, quer deixar a sua mensagem final por esse momento precioso? Nossa, de uma valia muito, muito grande. E cada pessoa que nos assista e repita para ouvir todos os aprendizados que ficaram aqui registrados. Muito incrível, muito incrível. Primeiramente, né, quero agradecer por esse espaço, né, por essa conversa que a gente teve aqui e colocar à disposição, né, para contribuir. Vai ficar o meu contato aí, se você realmente, como eu falei ali, tem dificuldade com isso, não sei por onde começar, você não precisa saber tudo, né?
Você precisa saber quem sabe. Então, você pode entrar em contato, eu estou à disposição para estar contribuindo com você nesse processo, estar orientando, né, de forma, nesse primeiro momento, até de forma gratuita, né, para que você realmente evolua nesse aspecto, porque realmente ter organização financeira está de fato a organizar, está de fato ligado a você ter tempo e qualidade de vida. Tempo e qualidade de vida. E algumas vezes nós atribuímos valores elevados para determinadas coisas da vida que são cruciais e que, ao longo do trajeto, vai se tornar ilusória pelo ganho que a gente passa a ter, né? Às vezes, pagar uma assessoria vai trazer assim uma leveza e uma liberdade para outras escolhas e tempo para colocar o talento ou até para o lazer, né, Paula? Que fazer escolhas adequadas e assertivas quando o meu talento não supre aquela necessidade. Excelente a tua. Às vezes a gente gasta com tanta coisa, né, ou varinha desnecessária, que às vezes Exato. tu não tem nem consciência. Vou dar um exemplo rápido de uma cliente que eu atendi, que a gente começou a fazer o controle financeiro dela, e no primeiro mês eu passei para ela algumas contas que ela tinha pago, que a gente não sabia o nome, não conhecia, precisava que ela identificasse que serviço que foi que ela pagou, que produto que foi que ela comprou. Tinha um salário mínimo, R$ 1.200, que nem ela sabia quem era aquela pessoa que ela tinha feito Pix. Então, Nossa, imagina, se ela não sabia o valor, não sabia qual é a relevância dessa compra dela. Entendeu? Então, às vezes, um valor que você investe nisso, investe numa assessoria, investe em conhecimento, ele vai com certeza te trazer retorno não só financeiro, mas também relacionado à paz, tranquilidade aí, e também direcionamento futuro. e saúde. Paula, gratidão imensa por você dedicar teu tempo, compartilhar todo o teu talento, teu conhecimento. Muito, muito bom demais. E todo esse Eu que conhecimento. agradeço, Karine, contribuir. Muito, muito obrigada. Muito obrigada, Paula.